Nesse vídeo vamos falar sobre as guerras sicilianas ou greco-púnicas. Foi um conjunto de 3 conflitos que aconteceram principalmente na Sicília, daí que vem o nome, Guerra Siciliana, entre 600 a.C. e 265 a.C., ao mesmo tempo que durou a guerra entre os entre os índios Mapuche e os colonos chilenos. E principalmente esse conflito foi motivado por motivos comerciais, né? O controle, essa série de conflitos que as guerras sicilianas ou greco-púnicas é porque tanto Cartago quanto as colônias da Magna Grécia, da região da Magna Grécia, sendo a cidade líder Siracusa, eles disputavam o controle da Sicília e o controle do mar Mediterrâneo, principalmente a parte marítima, e a competição de ambos os países, a civilizações, né? A disputa no competição de colônias, né? E Cartago era uma região, né? Essa região de Cartago foi fundada por fenícios no norte da África. Era uma região praticamente de deserto. Então eles precisavam de comércio, assim como seus antepassados, os fenícios, né? Esses cananeus vindos do norte de Canaã. Esses semitas precisavam de comércio para gerar riqueza. E eles ficaram tendo algumas lutas que podemos mencionar. A primeira batalha de Hímera, de 480 a.C., e que Cartago perdeu. Há uma história que supostamente Cartago teria, nessa mesma época que teve a batalha de Salamina, que teve a invasão persa da Grécia, da Hélade, em que os cartagineses teriam ajudado os persas, né? Porque teve a batalha de Hímera, uma cidade da Sicília. Mas parece que essa teoria é meio controversa. Parece que isso não é verdade. Não há como comprovar. Porque os cartagineses não gostavam que outras civilizações, outras nações se metessem nos seus países, nossa política, né, externa, nas suas guerras, nos conflitos. Então isso não parece ser algo verídico, né? Apenas acho que estão disputando. E entre as guerras que temos, entre as regiões que ocorreram essa batalha além da Sicília, uma curiosidade é que Ciclos é a origem, esse povo deu origem à ilha da Sicília, né? Mas voltando, tem Martirreno. Esse nome Martirreno é uma homenagem aos etruscos, né? Como os gregos os chamavam, né? E norte da África, Sicília já mencionado, Ardenha, o Mediterrâneo Ocidental, Mar Jônico, Estreito da Sicília e sul da Itália. Mas entre os principais líderes podemos mencionar Amílcar, que morreu, Aníbal Mago e Milco, no lado púnico, e no lado grego, Gelão, Dionísio I
Timoleão e Agatocles. Mas, para entendermos o conflito, precisamos primeiro entender seus antecedentes. Sim, temos que lembrar primeiro que os fenícios estabeleceram postos comerciais por toda a costa da Sicília, depois do ano de 900 a.C., mas nunca haviam penetrado no interior da ilha. Eles tinham negociado com Elímios, um povo nativo da região da Sicília, e os Sicanos, né? E os Ciseis. Outra tribo chamada que acabaram se retirando sem resistência. A cidade de Mótia, uma antiga e poderosa ilha na costa oeste da Sicília. Palermo e outras cidades, Solos, na parte ocidental da ilha. Quando os colonos gregos chegaram depois do ano 750 a.C., estas cidades fenícias permaneceram independentes até se tornarem parte da hegemonia cartaginesa algum tempo depois de 540 a.C. A hegemonia cartaginesa Cartago criou sua hegemonia em parte da sua resistência às invasões gregas na esfera de influência fenícia estabelecida. Os fenícios, inicialmente, 750 a 650, 100 anos, não resistiram aos colonos gregos, mas depois que os gregos chegaram à Ibéria, ou seja, a atual Espanha, em algum momento, após 638 a.C., Cartago emergiu como líder da resistência fenícia durante o século VI a.C., 600 a 501 a.C., principalmente sob a liderança da dinastia dos Magões. Cartago estabeleceu um império que comercialmente dominaria o Mediterrâneo Ocidental até o século III, até as guerras púnicas que eu já falei nesse vídeo. Lembrando que nessas guerras eles disputariam o dinheiro, né, o controle financeiro, digamos assim, né, o comércio, mais os mercados, né, encontraria os mercados, como eu vou falar depois num vídeo futuro sobre a Primeira Guerra Mundial. E voltando, os fenícios na Sicília e os elímios se uniriam para derrotar os gregos de Cilinos e Rhodes, perto de Libaeum, em 580 a.C., primeiro incidente registrado na Sicília. A próxima incursão grega conhecida ocorreu 70 anos depois, ou seja, essa incidente ocorreria em 580 a.C. Em 480 a.C. temos 100 anos depois a primeira batalha de Himera com a derrota de Cartago. E a maior E depois teremos, para isso temos que entender que os gregos criaram, como eu falei anteriormente, a Magna Grécia, uma zona helênica ou grega de colônias da Grécia, a maior região grega fora da Grécia continental, onde hoje atual sul da Sicília,
sul da Itália e a Sicília, a ilha da Sicília, né? E os gregos que viviam nesta área, como os gregos da Grécia continental, se expandiam política e comercialmente, se expandindo seus vizinhos, enquanto entre os jônios e os dórios mantinham. E também com isso, você vê o que seria inevitável, ou seja, como foi a casa dos latinos e dos púnicos, alguns séculos depois, a conflito entre os helênicos e os helênicos e os púnicos seria inevitável. Enquanto isso, os colonos da Magna Grécia continuariam suas disputas entre os jônicos e os dórios. Na Sicília, os gregos jônicos em geral mantinham relações amigáveis com os sicilianos e os fenícios nativos, mas as colônias gregas dóricas eram comparativamente mais agressivas. Eles acabariam se expandindo para o interior da costa à custa dos nativos para expandir seu domínio, e o conflito entre as colônias gregas entre os nativos uma hora acabaria acontecendo. E Cartago iria lutar contra a expansão grega. Eles iriam lutar, e Malquis, o cartaginês, dito como conquistador de toda a ilha, é enviado por volta de 540 a.C. Significa que Morte e Palermo e Solos haviam caído sob controle de Cartago. O crescimento de Cilinos e Himera durante este período indica que os cartagineses gregos não se enfrentaram neste momento. 30 anos depois, o príncipe Dorieus, tendo perdido o trono espartano, apareceu para colonizar Eryx, depois de ter sido expulso da Líbia por Cartago em 511 a.C., após a luta de 3 anos. Cartago ajudou Segesta a derrotar na expedição de Dorieus em 510 a.C. Veja, o mesmo ano em que se fundaria a democracia grega, com a expulsão de Timeus e Crítias, os sobreviventes gregos fundaram Heracleia Minoa, e os gregos sicilianos provenientes das cidades de Acragas, Gela e Cilinos travariam uma guerra sem data de vingança contra Cartago, que levou à destruição de Heracleia Minoa em um tratado que trouxe benefícios econômicos para os gregos, um apelo e ajuda para a morte de Dorieus, para vingar a morte de Dorieus, que foi ignorado pela Grécia continental, até mesmo pelo irmão de Dorieus, Leônidas de Esparta, famoso por seu papel nas Termópilas em 480 a.C. Este episódio possivelmente demonstrou a futilidade de se opor a Cartago por cidades gregas ou falta de confiabilidade da ajuda ou da Grécia continental, uma das situações que mudaria com a ascensão dos tiranos gregos na Sicília. 2 gregos, Gela e Cleander Gelo, estavam envolvidos nesta guerra e se tornariam catalisadores dos eventos que se seguiriam.
Depois podemos comprovar uma expansão das colônias gregas rumo ao interior da Sicília. Esses tiranos expandiriam, tendo as principais cidades mencionadas aqui: Gela, Acragas e a região de Calábria, tendo expandir seus domínios à custa dos nativos sicilianos entre os anos de 505 e 480 a.C., sendo a cidade dórica de Gela a mais bem sucedida, enquanto Cartago operava na Sardenha. Os tiranos Cleandro de Gela e seu irmão Hipócrates, 480, Cleandro de Gela, 505 a 590 a.C., seu irmão Hipócrates, 498 a 491 a.C., tiveram sucesso nos jônicos territórios dóricos, né? 390 a.C., em Zancle ou Messina, Leontine, Catânia, Naxos e além das terras dos Cículos, né? Da vizinha de Camarina, que tinha caído sob o controle de Gelão, sucessor de Hipócrates. Capturou Siracusa no ano de 480 a.C. e transformou a cidade em sua capital. Usou de limpeza étnica e na deportação e escravização de sua população. Gelão transformou as antigas cidades jônicas em dóricas e fez Siracusa o poder dominante na Sicília. Enquanto isso, os Acragas haviam conquistado com sucesso as terras de Silcan e dos Cículos sob o tirano Teron de Acragas, 488 a 452 a.C., para evitar conflito entre Acragas e Siracusa. Gelão e Teron casaram entre si. Criando uma frente única. Fizeram aliança, né? Uma aliança contra os Cículos e os Jônicos. Jônicos gregos da Sicília, maior parte dos recursos e o poder dos gregos sicilianos foram a concentração em suas mãos de dois agressivos tiranos, em um tratado e todos outros potências sicilianas. Então é hora que os gregos chamam a Cartago. O Tratado Dórico contra o ataque, né, de Anaxilas, da região de Calábria, da Itália, né, capturou Zancle, ou seja, Messina, e Gelão, no ano de 490 a.C., mas que acontece a Batalha de Maratona, aliados contra Terrilus, tirano de Himera, e casado com sua filha Himera, e na região de Calábria, e tornam-se aliados. Cartago, poder estrangeiro, né, forte, contra uma providência de Selinut, ajuda Selinut, uma cidade dórica no território fronteiriço, domínio onde Terão torna-se aliado de Cartago, né? E longe de Teron, destruição de Mégara e Blaceia. E cidade mãe de Selinut, né? E Gelão em 483 a.C. e uma parte da decisão
Três blocos de poder e um delicado equilíbrio na Sicília, ou seja, desenvolveu, né, um equilíbrio, 480 a.C., o domínio jônico, do norte, Cartago, no oeste, os dóricos, a oeste e o sul, leste e sul, e os sículos imprensados no meio, né? Remanescentes passivos, mas os elímios juntaram-se à aliança cartaginesa. Então, no ano de 480 a.C., estava formado o palco que viria a ser conhecida como a Primeira Guerra Púnica. Então, Cartago respondeu o chamado de Terrilus, tirano de Hímera, para a Sicília, e Teron foi deposto em 483 a.C. Depois de uma expedição na Sicília, Cartago não ignorou iminente tratado entre Gelão, Teron, né, tratado, né, aliança, né, e tomou sobre ele a Sicília e Amílcar mago, né, não confundir com Amílcar, que é o pai de Aníbal, para ajudar o seu amigo Terrilus, né. Muitas fontes falam que pode ter sido 300 mil, o mesmo número lá que aconteceu na batalha de Termópilas dos persas, né? 300 mil, mas esse número não é verdade, né? 300 mil homens. O que pode ser, nas fontes mais atuais, é que pode ter variado o número entre 50 mil a 100 mil homens no lado cartaginês. Na batalha de Hímera, a frota cartaginesa desembarcou em Zize, nome púnico para Palermo. Porém, eles foram derrotados. E depois, Cartago teria que pagar uma indenização de 2.000 talentos como reparação para os gregos sicilianos, e não poderiam intervir na Sicília nos próximos 70 anos. Depois disso, teríamos, então, o início da Segunda Guerra Púnica. Lembrando aí que eles continuariam florescendo, os gregos, né? A gente não ganha nenhum território, os cartagineses não perderam nenhum território, e também os gregos também não ganharam nenhum, ficou no 0-0, empataram. Não, Siracusa não atacaria mais a região de Silinut e seus aliados cartagineses. A cultura grega floresceria, atividade comercial, né, marítima, né, comercial, né, dos navios, gerando prosperidade para as cidades gregas na Sicília e riqueza para Acragas, tornando-se rival de Cibaris. Gelão morreria em 478. E nos próximos 20 anos, os tiranos gregos, né, eles fariam a aliança entre eles, se fragmentaria, se tornando em pequenas ondas e comunidades oligárquicas, entre oligarquias e democracias. E isso geraria a Segunda Guerra Púnica, Segunda Guerra Siciliana, enquanto Cartago começava a dominar
a Sicília. E essa guerra aconteceria em 410 a.C. e só terminaria em 340 a.C., enquanto as cidades gregas da Sicília passaram por 70 anos, como eu falei, Cartago conquistaria o norte fértil, metade fértil da moderna, onde hoje é a atual Tunísia, fortalecendo e fundando novas colônias no norte da África, como Leptis Magna e Oea, moderna Trípoli, na Líbia, e Aníbal Mago, não confundir com outro Aníbal lá das Guerras Púnicas, foi até o deserto do Saara, Cirenaica, e o navegador juntou-se e fazer o périplo africano. E as colônias ibéricas, seja na atual Espanha, sucederam com a ajuda dos ibéricos, cortando a maior parte dos suprimentos cartagineses e suprimentos, né? Como as minas que eles tinham, né? Na Península Ibérica, né? Que são as minas de cobre e prata. E a cidade dórica de Silinut, né? E os gregos jônicos, formado sua maioria por elímios, Segesta se tornaria rival de Silinut. E os segestianos, né, defenderiam sua cidade em 416 a.C. e Cartago retornaria. Nessa mesma ocasião, temos Atenas fazendo cerco à Sicília e respondendo à ajuda dos segestianos. A expedição, conhecida como Expedição Siciliana, os atenienses foram a sua expedição, né? Acabou sendo destruída em 413 a.C., 3 anos depois. Então, há esforços para defender as cidades sicilianas contra os espartanos. Silinuts, mais uma vez, derrotaram Segesta em 411, 2 anos depois, e Segesta submeteu Cartago contra as suas forças de Aníbal Mago, ajudando os Segestas a derrotar Silinut em 410 a.C. Cartago terminou com com acordos diplomáticos, né, e uma larga força, né. Em 409 a.C. temos batalhas gêmeas, em que podemos mencionar aqui duas, né? Batalha de Silinut, cidade dórica destruída por Cartago, e a segunda batalha de Hímera, cidade jônica destruída também por Cartago. Então temos uma dupla vitória cartaginesa. Aqui, e Aníbal Mago entraria triunfalmente em Cartago, onde acabaria o período da monarquia cartaginesa e talvez começasse agora o período da República Cartaginesa, com ou em criação talvez do Senado cartaginês, não sei. E eles teriam, e mesmo assim, e nessa mesma época, Siracusa
Siracusa, e Siracusa volta a atacar a Cragas. E Aníbal, o mago, entrou triunfante com os espojos de guerra. Enquanto Siracusa e a Cragas, as cidades mais fortes e ricas na Sicília, não tomavam nenhuma ação contra Cartago, encorajado o general Hermócrates levantou um pequeno exército e invadiu Siracusa, invadiu o território púnico de sua base em Selinute. Ele conseguiu derrotar as forças de Mótia e Palermo antes de perder sua vida em uma tentativa de golpe em Siracusa. Em retaliação, Aníbal Mago liderou uma segunda expedição púnica em 416 a.C. Desta vez, no entanto, os cartagineses encontraram uma feroz resistência e má sorte durante o cerco de Acragas. E neste cerco, essa cidade dórica é destruída por Cartago. Ele enfrentou Siracusa e Acragas, mas acabou sendo destruída. E agora, depois disso, as forças cartaginesas foram devastadas por uma praga. E o próprio Aníbal Mago morreu vítima desta praga. E Milco foi seu sucessor e capturou Acragas, capturou a cidade de Gela, capturou Camarina. Repetidamente derrotou o exército de Dionísio I, o novo tirano de Siracusa. A praga atingiu o exército cartaginês novamente. Milco concordou com um tratado de paz e deixou os cartagineses no controle de todas as recentes conquistas em Selinute, Thermae, Acragas, Gelas, Camarina. Como vassalos tributários, o poder cartaginês estava em seu apogeu na Sicília. E entre outros importantes eventos, podemos citar o cerco de Mote, que aconteceu por volta de 390 a.C. E Dionísio I conseguiu destruir essa cidade fenícia sob controle cartaginês. E houve um tratado de paz aqui. Porém, ele capturou a cidade, né? E Milco respondeu decisivamente liderando uma expedição que não apenas recuperou Mote, mas também capturou Messina. E finalmente sitiou a própria Siracusa, depois de derrotar decisivamente os gregos na Batalha de Catana, no ano de 397 a.C. Você encontrou grande sucesso ao longo de 397 a.C., mas em 396 a.C. a peste devastou novamente as forças cartaginesas e eles entraram em colapso. Cartago perdeu suas novas conquistas gregas, mas manteve controle sobre o território ocidental e os elímios. Nenhum tratado foi assinado entre os beligerantes para sinalizar o fim da guerra. E nesse ano mesmo de 396, Dionísio logo reconstruiu seu poder naval e derrotou Solus. Ele estava envolvido no leste da Sicília durante 396 e 397 a.C., incluindo o cerco a Tauromenum em 494. Esse cerco de Tauromênio aconteceu em 394 a.C., mas foram entre gregos e não entre cartagineses. E não houve nenhuma conquista de ambos os lados. Nesta época, Cartago estava ocupada na África, lidando com uma rebelião. Em 393 a.C., Mago, sucessor de Milco, liderou um ataque a Messina, mas foi derrotado perto de
por Dionísio I e reforçado por Cartago, Mague liderou outra expedição pelo centro da Sicília, mas teve problemas perto do rio Crisas. Na famosa Batalha de Crisas, que aconteceu em 392 a.C., e acabou com um impasse, seguido por um tratado sem vencedores. E Dionísio também enfrentou dificuldades próprias e concluiu que o Tratado de Paz basicamente garantia que Cartago e Siracusa se deixariam em paz sozinhas, em suas respectivas esferas de influência. E também podemos falar da Batalha de Cabala, travada na Sicília, entre Cartago e Siracusa, com a vitória de Siracusa, só que não se sabe direito quando aconteceu, mas supõe-se que pode ter acontecido entre 378 ou 375 a.C. Sua localização é incerta e a região de Cabala, cidade de Cabala, é desconhecida. Devemos mencionar que Dionísio abriu hostilidades novamente em 380 a.C. e Mago aliou-se à Liga Itálica, liderada por Taras, e desembarcando em Bruttium, forçando a guerra de Siracusa em suas duas frentes, determinando os primeiros 4 anos de campanhas, que são incompletos, mas em 386 Dionísio derrotou Mago, como eu falei, na Batalha de Cabala. Cartago também confrontou com rebeliões na África, na Sardenha, no processo pela paz. Dionísio pediu Cartago que evacuasse toda a Sicília, de modo que a guerra foi novamente renovada. E Milco, filho de Amílcar, destruiu o exército em 377 a.C. e subsequentemente o Tratado de Paz forçou Dionísio a pagar uma indenização de 1.000 talentos como reparação e deixou Cartago no controle da Sicília Ocidental. E podemos dizer também que Siracusa teve uma batalha entre Siracusa e Cartago na Batalha de Crônio. Então você vê uma série de conflitos aqui. Cartago se envolveu na política de Siracusa em 375 a.C. e suas forças conseguiram enfrentar a cidade a convite de uma das contendoras políticos. O comando de Magno, o controle de Magno, ele acabou retirando-se, para a África. Fugiu para escapar de uma punição e Timoleão assumiu o controle de Siracusa. O poder em Siracusa em 340 a.C. e começou a invadir as possessões cartaginesas na Sicília. A expedição cartaginesa à Sicília foi destruída na Batalha de Cremisus em 431 a.C. e o seguinte tratado de paz deixou Cartago no controle do território oeste do rio Halcias. E por último, a terceira guerra siciliana, 315 a 307. Em 315 a.C., Agatocles, o filho tirano de Siracusa, tomou a cidade de Messina, atual Messina, em que em 311 ele invadiu as últimas propriedades cartaginesas na Sicília, que quebraram os termos do atual Tratado de Paz de sítio de Acragas, ou seja, Agrigento, Acragas é Agrigento. Amílcar, neto de Rano, o navegador, liderou com sucesso um contra-ataque cartaginês. Ele derrotou Agatocles na Batalha de Himera. Essa terceira Batalha de Himera, do ano de 311 a.C.,
Agáthocles teve que se retirar para Siracusa e enquanto Amílcar conquistou o controle do resto da Sicília no mesmo ano, cercou a própria Siracusa. Em desespero, Agáthocles conduziu secretamente uma expedição composta por 14.000 homens para o continente da África, mas a esperança de salvar seu governo, liderando um contra-ataque contra a própria Cartago. Nisso ele foi bem sucedido, mas Cartago foi forçada a lembrar de Amílcar e a maior parte do seu exército da Sicília enfrenta novamente inesperado ameaça. Os dois exércitos encontram-se na Batalha de Tunis Branco em 310 a.C., fora de Cartago, terminando com uma vitória grega. E por fim, o exército cartaginês sobre Rano e Amílcar foi derrotado. Agáthocles e sua força sitiaram Cartago, mas suas muralhas inexpugnáveis o repeliram. Em vez disso, os gregos se concentraram em ocupar o norte da Tunísia, até que se foram derrotados 2 anos depois. Em 307 a.C., o próprio Agáthocles escapou de voltar a Sicília e negociou um tratado de paz com os cartagineses, que mantiveram Siracusa como uma fortaleza grega, né? Uma fortaleza, né? Com o poder da Grécia, né? O grego na Sicília, apesar da perda de grande parte do seu poder e estratégica cidade de Messina. O resultado de tudo isso foi depois que Agáthocles perdeu, né? Cartago desfrutou um breve e contestado período de controle da Sicília e paz, que terminou na Guerra Pírrica, que irei falar mais futuramente. 272 a.C., a expedição de Pirro da Sicília, segunda fase da Guerra de Pirro, 280 a 275 a.C., que finalmente levou às guerras púnicas. Pode ser considerado o final das guerras greco-púnicas, embora geralmente não sejam consideradas como tais. Pirro de Épiro chegou a Sicília para resgatar a ilha dos cartagineses. Ele conquistou Palermo, Eryx, uma antiga cidade de montanha no oeste da Sicília, mas Lilybaeum cercou e falhou. E é isso aí. Então, ele acabou aí perdendo para a Sicília. As guerras púnicas acabaram. E aí não há mais registros parte dos cartagineses, porque depois, quando Roma derrotou os Cartago, os registros sobre essas guerras púnicas não sobreviveram, dando a maior parte dos registros para os númidas. E aí não se sabe direito qual é a visão dos cartagineses sobre essa guerra, né? Informações só sobreviveu os registros gregos sobre essa guerra, então sabe-se bem pouco, né? De não contar essa história, né? Na escola eu queria trazer esse vídeo porque achei o tema interessante. Muita gente não deve conhecer esse assunto sobre as guerras greco-púnicas. Então, é isso aí, pessoal. Curtam, compartilhem. Eu sei que ficou grande, mas não tinha outro jeito. É um tema grande, fica um documentário pelo tamanho que tô vendo aqui. Mas tá bom, falou. Forte abraço, compartilhem, se inscrevam, tchau. Até a próxima.